Fala galera, estamos aqui mais uma vez jogando Mario Kart 8, falando de filosofia, né, cara? Muito bom. Então a gente vai começar aqui com os conceitos de vontade de potência e apolíneo dionisíaco em Nietzsche. Vamos lá. Então primeiro a gente vai começar com apolíneo dionisíaco. E vontade de potência vai vir no próximo vídeo. Então, vamos lá. O que é apolíneo e dionisíaco? A gente precisa definir bem esses termos. Então, para Nietzsche, que faz uma crítica à sociedade grega antiga, ele vê o apolíneo e o dionisíaco como duas forças principais que comandam, né, que dão forma à estética moral grega. Dito isso, temos o deus Apolo, que é o deus da beleza, da harmonia, da racionalidade, e temos o deus Dioniso, né, que é o deus da loucura, da intoxicação, do sexo, da arte. Então são como duas forças contrárias, né, agindo ali. Só que para Nietzsche, essas duas forças, elas têm essa representação específica na sociedade grega, mas são na verdade forças que podemos encontrar em qualquer civilização, certo? Então, primeiro é preciso entender que a força apolínea e a força dionisíaca são conceitos gerais propostos por Nietzsche, certo? Dito isso, precisamos entender também que para Nietzsche ele é muito mal interpretado nessa questão do apolíneo dionisíaco, porque o Nietzsche, ele... Caramba, tô me ferrando no jogo aqui, viu? E olha que eu tô em primeiro lugar, agora que eu vi. Caraca, Nietzsche, ele começa com essa crítica, né? O primeiro escrito dele seria falando sobre apolíneo dionisíaco na sociedade grega. E qual é o mal entendido? O mal entendido é que o Nietzsche, ele supervalorizava o dionisíaco acima do apolíneo. E o que não é verdade. Isso não é verdade. A verdade é que para Nietzsche deveria existir um equilíbrio entre o apolíneo e o dionisíaco, e ele descreve muito bem a decadência cultural na Grécia acontecendo após o surgimento de Sócrates. Correto? Então, a partir daí... Caramba! É a partir daí que o Nietzsche faz a sua crítica principal. E por que o Sócrates estaria... eu ganhei primeiro. Por que o Sócrates estaria trazendo degeneração à cultura grega original? Porque ele estaria fazendo uma supervalorização, e para ele qualquer tipo de supervalorização desses dois princípios seria um desastre para uma civilização. Então, para ele, até então, até os pré-socráticos, estava equilibrado as forças dionisíacas e apolíneas. Eu me ferrei. E quando surge Sócrates, o que acontece? Uma supervalorização do princípio apolíneo. E é aí que começa a decadência. E depois de Sócrates, né, posteriormente Platão e posteriormente todos os outros filósofos em questão começaram a valorizar muito mais a mente, a representação, do que o corpo. Então a mente sempre valia mais que o corpo. A mente sempre estava acima, superior ao corpo. E Nietzsche enxergou isso como um grandíssimo problema e vai encarar isso como um problema até o final de sua filosofia. Então, por que Nietzsche é muito visto por entre filósofos, às vezes considerados hedonistas, né?
ele tá muito, ele foi muito também inserido na filosofia francesa, através de Bataille, mas principalmente utilizada por Foucault e Deleuze, né? Fizeram uma releitura do Nietzsche, lembrando que são inspirações e não a filosofia nietzschiana em si. Mas por que que teve essa reviravolta na filosofia? Porque a filosofia começou a ser vista como sistemática demais, como racional demais, certo? Essas foram as críticas que Nietzsche fez à filosofia de sua época. Então, como que se diz, contra-atacar, era necessário voltar com forças dionisíacas, certo? Porque estava pendendo só para um lado, só para o lado apolíneo. Então é isso que Nietzsche diz. Para quê? Para restabelecer o equilíbrio entre apolíneo e dionisíaco. Então aí a gente desmistifica a parte do Nietzsche que diz que ele só se importa com o dionisíaco e que tudo é intoxicação e tal. Não. Não é bem isso. Continuando, o Nietzsche ele é muitas das vezes referenciado ao movimento vitalista na filosofia, que é um movimento filosófico que coloca a vida como o principal motor metafísico por trás da realidade, certo? Mas o Nietzsche nunca fez parte do movimento vitalista em si, ele só é associado a esse movimento, certo? Então, por Nietzsche valorizar a vida acima de tudo, ele via esses conceitos como princípios gerais que deveriam ser equilibrados. Mas de onde surge o apolíneo dionisíaco? De uma base metafísica que Nietzsche criou, mais como uma ferramenta para enxergar a realidade do que uma verdade absoluta em si. Até porque Nietzsche não cria verdades, apenas argumentos, críticas. Então o que a gente tem aí? A gente tem a vontade de potência, né? Eu ia acabar falando da vontade de potência no outro vídeo, mas vou falar nesse mesmo. Então aqui a gente vai ter falado do apolíneo dionisíaco e vontade de potência. Então a vontade de potência é o conceito metafísico filosófico principal de Friedrich Nietzsche, né? E o que é a vontade de potência? A vontade de potência ela é uma força que se inscreve na vida e também no inorgânico, em tudo que se vê, né? E o que é a vontade de potência? Em sua base, a vontade de potência é uma força intrínseca a tudo que está na realidade que busca mais potência. Então, a vontade de potência. E nisso não estamos falando só de seres humanos, estamos falando de plantas, de minerais, de átomos, né? Estamos falando do mundo como ele é. Então, essa força, essa vontade de potência, ela está inscrita em tudo. E o que essa vontade de potência busca é mais potência, como eu tinha dito anteriormente. Qual é a principal função da vontade de potência dentro da filosofia nietzschiana? É ressaltar o aspecto artístico, criativo e também uma força dominante, dominadora, que está inscrita na vida de cada um. É isso que a vontade de potência ressalta, né? Claro, ela possui vários aspectos. O escrito vontade de potência por Nietzsche nunca foi finalizado em sua vida, mas ele está disponível na internet e você pode acessá-lo. Por ser um conceito muito complexo que atinge todos os confins da realidade,
pode ser difícil explicá-lo, mas é basicamente uma vontade de ter mais potência. A gente não pode simplificar esse conceito a simplesmente um conceito de dominação ou simplesmente um conceito de poder. É muito mais nuançado que isso, certo? E finalizando aqui agora a nossa aula de Nietzsche, a vontade de potência ela se manifesta de duas formas, certo? Forças ativas e forças reativas. As forças ativas, elas são forças de dominação, certo? Não confunda dominação com poderio, com nenhum desses tipos de conceitos. Dominação no sentido de uma atitude afirmativa, positiva, correto? Isso é uma força ativa. E as forças reativas, que são forças que reagem às forças ativas. Então, para Nietzsche, a vontade de potência ela é regida por forças tanto ativas como reativas. E todo ser humano, todo ser, toda existência, ela é permeada por esses dois tipos de forças. Então, qual é um dos principais objetivos de Nietzsche ao apontar para essas forças ativas e reativas? É perceber que a moralidade de rebanho, intrinsecamente platônica e cristã, ela valoriza muito mais os aspectos reativos da vida do que os aspectos ativos, certo? Então, a força reativa ela pode ser vista como conservação de energia. E a força ativa com a força de transformação, certo? Então, a nossa moralidade na modernidade ela é definida principalmente por forças reativas, por forças de conservação de energia. Isso é uma das principais críticas que ele faz à modernidade. Por causa desse estilo de vida reativo, conformista, conservador, o ser humano estaria se privando de muitas liberdades, de muitas formas de autonomia que ele poderia estar exercitando e regozijando, mas escolhe castrar suas forças criativas e de liberdade. Então Nietzsche ele propõe certas soluções para isso, certo? E a principal solução que ele coloca é o super-homem, correto? E sobre o super-homem falaremos na próxima aula. Parece que eu fiquei em primeiro lugar aqui em tudo. Vamos ver os resultados. Bacana. Troféuzinho de ouro aí pra gente. Jogando normal mesmo, que o difícil é meio chato. Mas é isso, galera. Até a próxima aula. Mario Kart 8 ou 8, junto com alguns conceitinhos de Nietzsche. Até a próxima.